amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes e seja bem-vindo ao canal Matemática para Universidades e Concursos. Nesse vídeo aqui vou fazer uma questão do IF de Alagoas, né? A prova do edital lá de 2014 para a seleção de professor, tá certo? E a questão é uma questão de geometria espacial bem simpáticazinha, cujo enunciado é esse daqui. Vamos supor que a variação da área de uma esfera que dilatou, ou seja, você aumentou a temperatura, fez alguma coisa que a esfera aumentou o seu tamanho, ok? Mas não mudou o seu formato, que dilatou com o aumento da temperatura e que inicialmente tinha raio de medida raiz de 2 centímetros, foi 24π centímetros quadrados. Quanto é que foi a variação de volume, né? Então, essa questão aqui ela envolve basicamente você comparar uma situação anterior de uma esfera com uma situação posterior dessa mesma esfera, né? Ou seja, você acabou mudando o raio e consequentemente mudou o volume, área. Ele quer saber como é que a gente pode relacionar tudo isso daí, né? E como é que a gente faz isso, professor? Então, vem com a gente que eu mostro para você. E amigo internauta, tudo que a gente precisa saber é justamente as fórmulas envolvendo o volume e a área superficial da esfera. Então, para revisarmos aqui, o volume da esfera ele é dado justamente pelo 4/3 de πr ao cubo, onde r ele é o raio da minha esfera, tá ok? E a área superficial dessa esfera ela é dada justamente por 4πr ao quadrado, a área da casca, né? Que é justamente o que ele diz aí que variou, tá bom? Então, vamos colocar aqui alguns nomes aos bois, tá certo? Vamos nomear algumas variáveis aqui. Então, vamos chamar aqui o r antes, que é o raio antes da dilatação, e o raio depois aqui, certo? Então, isso aqui vão ser os nossos raios, beleza? E aí, o que é que nós sabemos, né? A gente sabe que esse R antes, né? O raio, ele diz aqui que é raiz de 2, tá? Então, colocando tudo aqui em centímetros, tá certo, pessoal? E como é que a gente pode envolver aí a variação da área? Primeiro, vamos calcular a área superficial antes da dilatação, tá certo? Então, antes aqui, essa área vai ser o quê? Né? Vai ser 4π vezes o raio anterior ao quadrado. Só que isso aqui vai ser 4π vezes o meu raio antes, ele vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4π, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 vezes 2 dá 8π centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área superficial antes da dilatação. Só que, o que é que acontece? A minha área, ela aumentou em 24π centímetros quadrados. Então, isso significa que a área superficial depois, tá certo? Ela vai ser dada pelo quê? Vai ser dado por esse 8π mais o 24π, tá certo? Então, a gente soma 24π, isso aqui vai dar 32π. Maravilha? Só que o que é que eu sei? Eu sei que essa área superficial, ela também, por outro lado, ela vai ser 4π vezes o raio, né? Que você vai encontrar na situação após a dilatação ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 32 vezes π. Cancelando o π, ó. E 34 dividido por 4 dá 8. Então, isso significa que o raio após a dilatação, né, elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 8, né? Que é a mesma coisa que 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, tirando aí a raiz quadrada, a gente vai ter que o raio após a dilatação, ele dobrou, né? Ele vai ser 2 raiz de 2 centímetros. Maravilha? E é justamente sabendo desses raios que a gente vai calcular a variação de volumes a seguir. Bom, amigo internauta, então apaguei aqui os cálculos, porque o que vai importar para a gente é saber quais são os raios, tá? Porque se a gente já sabe os raios, a gente consegue calcular o volume, certo? Em cada situação através dessa fórmula aqui, que foi o que eu coloquei aqui, né? O volume antes vai ser 4/3 de π vezes o raio antes ao cubo, e o depois, mesma coisa, só que com raio de depois, né? Então, vamos calcular cada uma das expressões, ok? Então, 4/3, né? A gente mantém aqui o π. A esse raio antes aqui, ele vai ser o raiz de 2 ao cubo, ok? Então, isso aqui vai ficar 4/3 de π. Aí, o raiz de 2 ao cubo, ele vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, ok? E vai sobrar um raiz de 2 aqui. Então, isso aqui vai acabar ficando 8 raiz de 2π dividido por 3 centímetros cúbicos, né? Já que a gente está trabalhando tudo em centímetro aí. E o raio depois, né? O raio depois ele fica 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 vezes ao cubo. 2 ao cubo, né?
vai dar 8. Então, esse 2 ao cubo aqui fica 8. E o 2 raiz de 2 é justamente o raiz de 2 ao cubo. Então, isso aqui fica 2 raiz de 2. Maravilha? Aí 4 vezes 8, 32. Vezes 2, 64. Esse raiz de 2 não dá para simplificar, deixa como está. Vezes π dividido por 3 centímetros cúbicos. Aí agora fica fácil, né, calcular a variação. A variação é justamente o final menos o inicial. Então fica 64 raiz de 2π sobre 3 menos 8 raiz de 2π dividido por 3, né? Bota o raiz de 2π sobre 3 em evidência. Aí isso aqui vai ficar 64 menos 8. Ok? 64 menos 8 é 56. Então isso aqui fica 56 raiz de 2π dividido por 3. A resposta correta é justamente o item A. Beleza, gente? Muito bem, amigo internauta. Então, se você gostou desse vídeo aí, já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí, ajude o nosso projeto a crescer cada vez mais e compartilha aí com a galera para eles descobrirem esse portal maravilhoso que ajuda a tirar dúvidas de matemática para concurso, para ajudá-los a estudar para esse momento tão importante da sua vida, né? Por esse vídeo é isso, certo? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal! Um abraço!